Olá, alunos do primeiro ano 1, do primeiro ano 2, do primeiro ano 4 e do primeiro ano 5. Tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas de Sociologia, eu havia enviado para vocês 11 questões do capítulo 9, Capitalismo e Barbárie. É uma continuação daquilo que a gente já estava estudando sobre os modos de produção. Então, só para lembrar, o que é um modo de produção? É a maneira, a forma pela qual uma sociedade se organiza para produzir a sua existência, reproduzir a sua continuidade. Isso é que é um modo de produção. Em todas as sociedades, em todas as épocas, tinha que produzir riquezas, bens, mercadorias. E para isso a sociedade tem que se organizar de um jeito, de uma forma. Esse jeito, essa forma pela qual a sociedade se organiza é o modo de produção. No capítulo anterior a gente já viu os vários existentes modos de produção anteriores das sociedades, né? Então, o modo de produção tribal ou primitivo, né? Onde não se tinha Estado, não se tinha propriedade privada dos meios de produção. O modo de produção escravista, onde a produção dos bens, das mercadorias, era feito pelo trabalho escravo. O asiático ou oriental, onde a riqueza, a terra era de propriedade do Estado, era o Estado que coordenava, que administrava toda a produção. O feudal, da Idade Média, e depois o capitalismo. Então, todos esses modos de produção já existiram. Neste capítulo, nós vamos analisar exclusivamente o modo de produção capitalista, que é o modo de produção no qual nós estamos inseridos, é onde nós produzimos a nossa existência, as nossas riquezas, né? Em todos os modos de produção existiram relações de produção, classes sociais e assim por diante, né? Relação de igualdade ou de dominação. Tá? Então, lá na questão número 1, o modo de produção capitalista surgiu com o fim do feudalismo. Então, eu pedi para que vocês caracterizassem o feudalismo. Então, o feudalismo é o modo de produção, o sistema econômico que existiu na Idade Média do século V ao século XV. Não significa que o feudalismo acabou necessariamente no século XV, mas a Idade Média perdurou nesse tempo aí. O feudalismo, então, se caracteriza pela falta de mobilidade social, ou seja, no feudalismo as pessoas não podem mudar de classe social, não podem mudar de grupo social. Uma pessoa que nasceu camponês vai permanecer camponês a vida toda, os seus filhos, nunca vai mudar nada. Uma pessoa que nasceu na nobreza também continua desse jeito, desta forma. É uma sociedade que se caracteriza, então, pela imobilidade social. É uma sociedade, então, dividida em 3 estamentos: o clero, nobreza e servos. Né? E a vida toda se dava ao redor de um feudo e de uma igreja católica. No entanto, o feudalismo, apesar de ter existido durante tanto tempo, passou por mudanças, né? E essas mudanças levam ao fim de um modo de produção e ao início do outro. O Karl Marx foi o sociólogo que observou isso, que o próprio modo de produção gera a sua destruição, e inicia a existência, a geração de um novo modo de produção. Então é isso que nós vamos ver aqui na questão número 2, as mudanças que ocorreram no modo de produção feudal. Então, lentamente, gradualmente, novos grupos sociais foram surgindo dentro do feudalismo. Lembrando que a sociedade feudal, existiam 3 grupos onde a sociedade era imóvel. O clero, nobres e servos. E agora, na questão número 2, estão surgindo novos grupos sociais. Está havendo uma mudança, então aquela imobilidade social está deixando de existir. Então, surgem os comerciantes, artesãos e camponeses livres. Olha só, camponeses livres que não dependem de ficar mais
no feudo, né? Nas terras, obrigados a ficar trabalhando nas terras do senhor feudal, né? Artesãos que produzem as próprias mercadorias, sem o controle do senhor feudal, e os comerciantes. Lembra que no final do feudalismo, no feudalismo todas as pessoas viviam na terra, eram agricultores. Com o passar do tempo foram existindo as feiras, e nessas feiras se faziam negócios, comércio de mercadorias que vinham de várias partes do mundo. Isso acontecia na Alemanha, na Inglaterra, na França, existiam essas feiras, que é aí na Europa onde existia o modo de produção feudal. E com o passar do tempo, e todas as pessoas viviam então no campo, em um feudo. Com o passar do tempo, aumentou muito a população nesses feudos, algumas pessoas começaram a sair desses feudos e formar pequenas vilas, pequenos povoados próximos desses feudos. Essas vilas, esses povoados passaram a ser chamados de burgos. Daí, quem morava nesses burgos passaram a se chamar de burgueses, e os burgueses passaram a constituir um novo grupo social, uma nova classe social chamada de burguesia. E qual era a atividade econômica deles? O comércio nas feiras. Comércio não é uma atividade feudal, é uma atividade nova que está surgindo e, portanto, vai permitir vai possibilitar algumas mudanças nesse sistema econômico. Então, comerciantes, artesãos e camponeses são os novos grupos sociais que estão propiciando mudanças nesse sistema econômico. O sistema está se descaracterizando. Só que é bom lembrar que não se deu assim de forma tão rápida. Isso foi uma mudança lenta e gradual. Demorou, pensa assim, 2 séculos para essas mudanças ocorrerem. Então, comércio, cidades, dinheiro, pessoas livres são as mudanças que estão ocorrendo dentro do feudalismo. Outra mudança que ocorre no final da Idade Média é a Reforma Protestante, que vocês já estudaram lá nas aulas de História, onde a igreja, que tinha um poder total sobre a religião, sobre a vida das pessoas, agora se viu obrigada a fazer algumas mudanças, com o protesto dos protestantes, Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII na Inglaterra. Outra coisa que estavam acontecendo, o surgimento de monarquias nacionais. Os reis passaram lentamente a ter poderes políticos, que antes quem tinha poder político era o senhor feudal. Era ele que estabelecia o que era certo, o que era errado, era ele que mandava, controlava o feudo. Então o poder político estava descentralizado nas mãos de vários senhores feudais. Agora está acontecendo uma mudança, o poder político está se transformando e o poder está ficando centralizado cada vez mais nas mãos de um nobre, de um monarca, de um rei. Então surgem as monarquias nacionais. Na verdade, surgem os países que antes não existiam, antes eram só um aglomerado de feudos. E com as monarquias nacionais passam a existir os países que nós conhecemos hoje, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, São países que vão se constituir a partir das monarquias nacionais. Temos aí também as grandes navegações, responsáveis por muitas mudanças no final da Idade Média, já início da Idade Moderna. Navegações é um acontecimento do final da Idade Média e início da Idade Moderna no século XV. Está surgindo então um novo sistema econômico, o capitalismo, que vai se consolidar com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa. A Revolução Industrial é o fortalecimento, é o ápice do capitalismo, como um novo modo de produção, que com a Revolução Industrial já havia terminado quase que definitivamente o feudalismo. Ok? Na questão número 3, o que seria a acumulação primitiva de capital, segundo Marx? Então, a acumulação primitiva de capital quer dizer
um acúmulo de capital. O capitalismo se constitui em um sistema econômico, em um modo de produção, onde você tem por ideal, por objetivo, acumular capital de qualquer jeito, de qualquer forma. Você tem que acumular capital. Então, capitalismo, a ação de acúmulo de capital, que se dá, sobretudo, pelo lucro, mas pode vir de outras formas também, né? Então, o capitalismo começa desse jeito, dessa forma, né? Segundo Karl Marx, a acumulação primitiva de capital é quando os burgueses, lembra dos burgueses? Esses comerciantes que vendem coisas nas feiras e assim por diante, então eles começam a acumular capital e agora eles começam a se apropriar das terras dos camponeses. Simplesmente, pela força, eles chegam e vão expulsando os camponeses de suas terras e vão se apropriando dessas terras, ok? Os trabalhadores ficam sem nada, a única coisa que resta aos trabalhadores é a sua força de trabalho, que depois eles vão ter que vender para poder sobreviver. Os trabalhadores vão se transformar em trabalhadores assalariados. O que é um trabalhador assalariado? Uma pessoa que vende a única coisa que ele tem, que é a sua força de trabalho. Então, esses camponeses agora são ex-proprietários de terras que são transformados em mão de obra assalariada. As relações de produção foram radicalmente transformadas. Isso ocorreu por um processo chamado de cercamentos. Aí também estavam as grandes navegações trazendo produtos e mercadorias e riquezas de fora, de outros países. Então, a acumulação primitiva de capital é o capital que começou a ser acumulado para gerar um novo modo de produção, que é o capitalismo. Então, primeiro, os burgueses tomam as terras dos camponeses. Os burgueses tomam as terras dos camponeses e os camponeses são transformados em mão de obra assalariada. As navegações trazem mercadorias de longe, né? Para acumular capital, qualquer coisa serve, né? Pode se fazer qualquer coisa. Aí surge então o financiamento dos corsários, piratas. Já ouviram falar dos piratas? Eram pessoas que roubavam mercadorias de navios em alto mar, né? Tudo com o único objetivo de acumular riqueza, acumular capital. Tráfico de escravos entra aí como uma forma de acumular capital. Empréstimo de dinheiro e cobrança de juros também é uma forma. Pagamento de salários miseráveis aos trabalhadores é uma forma de acumular capital. Guerras e tratados de submissão a países fracos também é uma forma de acumular capital. Então, a acumulação primitiva de capital é o capital que foi, a riqueza que foi acumulada desse jeito, desta forma, para dar origem ao capitalismo. Então, veja que o capitalismo não é um sistema econômico que começa pela liberdade econômica, como as pessoas dizem, né? O capitalismo começa com essa forma selvagem de acúmulo de capital, né? Impor a concorrência à força, introdução de máquinas, de tecnologias, produção de produtos mais baratos, né? Tudo isso vai fazer com que o capital seja acumulado. Lembra que eu falei? Capitalismo é o ideal o objetivo de acumular capital de qualquer jeito, de qualquer forma. Está aí, então, né? Esses cercamentos que eu expliquei para vocês, né, ele começa na Inglaterra, ele é estudado por Karl Marx na Inglaterra. O capitalismo começa na Inglaterra e depois, com a Revolução Industrial, invenção da máquina a vapor, e depois ele vai se espalhar por outros países, né? Número 4, então, como era a situação dos operários? Lembra de onde vieram os operários? Os camponeses que tiveram as suas terras cercadas e agora foram obrigados a fugir do campo porque não podiam produzir mais a sua vida, a sua existência. E foram para onde? Foram para as cidades. Fazer o quê?
trabalhar de mão de obra assalariada, né? Vender a sua força de trabalho. As cercas, os cercamentos expulsaram as pessoas do campo que foram para as cidades vender a sua força de trabalho a qualquer preço, a qualquer custo, né? As máquinas haviam tirado o trabalho dos artesãos. As máquinas produziam muito produto, muita mercadoria com um preço muito mais barato. Veja como o capitalismo foi cruel desde o seu início. Surge uma nova classe social, então, a classe do proletariado, que é a classe dos trabalhadores assalariados. Isso vai ocorrer não no século XV, com o fim da Idade Média, mas isso vai ocorrer com a Revolução Industrial, né, da metade do século XVIII, início do século XIX. Aquele mundo parado do feudalismo, da Idade Média, então, foi radicalmente transformado por novas relações de produção. Essas novas relações de produção entre a burguesia e o proletariado. Obter lucro e ganhar dinheiro é o objetivo ideal seguido pelo capitalismo até os dias de hoje. Vejam, tem gente que acha que o mundo sempre foi capitalista, que as relações de produção sempre foram capitalistas, onde trabalhar, ganhar dinheiro, acumular capital, sempre foi o objetivo de vida das pessoas. E nas aulas de sociologia nós estamos vendo que não, né? Então, os modos de produção, as maneiras pela qual a sociedade se organiza, duraram muito tempo, né? Então, lá, a sociedade primitiva ou tribal, então durou toda a pré-história até início da Idade Antiga. Idade Antiga, o escravismo, são mais de 1000 anos. Feudalismo, mais de 1000 anos. O capitalismo tem apenas 500 anos, né? Muito bem. A situação dos operários era cada vez pior. Não haviam leis trabalhistas, aposentadoria, hora extra, né? Não havia na Europa toda nenhuma lei para proteger o trabalhador, né? Hoje, quando um trabalhador vai pedir um emprego e ele tem a sua carteira de trabalho assinada, automaticamente ele tem muitos direitos garantidos com a assinatura da carteira de trabalho, né? Então, a permanência no emprego, a carteira de trabalho assinada, a jornada de trabalho de apenas 8 horas, na maioria das vezes, né? O salário mínimo garantido, ele pode ganhar um pouco mais, mas o mínimo está garantido, ele recebe por hora extra, ele tem seguro, em alguns casos, de vida, ele tem a seguridade social, se ele se acidentar, ele tem final de semana remunerado, ele tem férias, 13º, fundo de garantia e, por último, a aposentadoria. Todos esses direitos foram conquistas dos trabalhadores que demoraram muito para serem introduzidas. Não foi vontade de nenhum capitalista dar nenhum direito desse aos trabalhadores, porque desde o começo o capitalismo foi um modo de produção, um sistema econômico muito cruel com os trabalhadores. Lá no início, os trabalhadores penavam muito, passavam por muita dificuldade, não havia nada, nenhuma segurança, né? Marx pergunta onde estava o Estado, o governo, hoje quem é que regula as relações trabalhistas é o Estado, é o governo através das leis, né? Naquela época o Estado, o governo não impedia nada disso. Por quê? Porque o Estado, o governo, estava nas mãos da burguesia, tá? Os políticos que faziam as leis eram a burguesia. Os juízes que protegiam essas leis, julgavam para ver se as leis estavam sendo aplicadas de forma correta, os juízes defendiam os interesses da burguesia. A polícia, para impedir a revolta dos trabalhadores, fazia isso em nome da burguesia. Então não havia ninguém do lado dos trabalhadores. Olha só que absurdo, em 1812 foi aprovada uma lei de pena de morte para quem
ousasse reivindicar uma condição de trabalho melhor. Então as pessoas trabalhavam de 12, 16, 18 horas por dia, né? Se alguém pensasse em fazer uma manifestação, uma greve para diminuir a jornada de trabalho, essa pessoa era punida com a pena de morte, lá a partir de 1812. Viram então que as condições dos trabalhadores eram muito ruins, muito péssimas, né? Hoje a gente reclama de algumas condições dos trabalhadores que poderiam ser melhores ainda, né? Mas imagina nessa época então, né? Então, a questão número 5, quais são as características do capitalismo, né? Então, as características do feudalismo é a imobilidade social, era uma sociedade estática. As características do capitalismo são relações assalariadas de produção, propriedade privada dos meios de produção e a existência de classes sociais. Duas, a dona dos meios de produção e aquela que não é dona dos meios de produção, a burguesia e o proletariado, os empresários, os patrões e os empregados, os trabalhadores assalariados. Essas são as características, então, do modo de produção capitalista. Aí vem a questão número 6, o que foi o liberalismo. Então, nessa época, como eu havia dito antes, o governo era feito pelas monarquias nacionais, onde o poder estava nas mãos de um rei absolutista e a economia toda era administrada, controlada por esses reis absolutistas que não davam liberdade econômica para as pessoas. E a liberdade econômica é um dos ideais, entre aspas, do capitalismo, né? Mas não tinha essa liberdade econômica. Então, só para exemplificar, se um artesão que produz sapatos quisesse abrir uma sapataria, ele tinha que pedir permissão ao rei e assim por diante, lá no século XVI, XVII. Né? Então começaram a surgir alguns teóricos, alguns pensadores, questionando esse controle excessivo do Estado, esse controle excessivo dos reis absolutistas. Né? Essas ideias vieram de dois pensadores, Adam Smith e David Ricardo, né? São os teóricos do liberalismo que estão questionando esse controle excessivo do absolutismo. O liberalismo, então, é uma ideologia política, lembra das ideologias? O liberalismo é uma ideologia política contrária ao absolutismo, que é outra ideologia política, né? Segundo esses teóricos, o Estado, o governo, não deveria controlar tanto a vida das pessoas. Pelo contrário, deveria dar mais liberdade, principalmente econômica, para as pessoas. A única função do governo, do Estado, seria proteger a propriedade das pessoas. Essa propriedade, de que forma que ela foi conquistada, né? Dá para questionar. Então, o Estado, para esses pensadores liberais, deveria proteger a propriedade privada das pessoas, não interferir nos lucros das pessoas, deixar que as pessoas pudessem fazer qualquer negócio de qualquer jeito, sem interferência, e preservar a paz. Preservar a paz significa conter a revolta dos trabalhadores que pudesse gerar algum conflito social. Né? Na França, por exemplo, existia um movimento chamado luditas, em que eles achavam que o desemprego, a miséria, as condições de pobreza deles era por causa das máquinas que foram introduzidas nas fábricas e depois eles ficaram desempregados. Então, esses trabalhadores se organizavam em grupos e invadiam as fábricas, indústrias e quebravam as máquinas. Foi chamado de luditas. Né? Na Inglaterra teve o cartismo, né, que eram trabalhadores que queriam participar da vida política, porque eles achavam que se eles participassem, se eles tivessem a oportunidade de participar da política, eles poderiam fazer leis para proteger os seus interesses, os seus direitos. Né? Mas tudo isso era proibido. Né?
o Estado, o governo, não permitia a participação dos operários, dos trabalhadores na política. Então, isso foi o liberalismo, essa ideologia política contra o Estado absolutista para não atrapalhar o capitalismo. Tá? Depois, a número 7, no que consiste o monopólio. Então, monopólio é uma prática comercial para vender mais. Tem que produzir, vender mais, aumentar o lucro. Para isso, uma empresa ou um grupo de empresas se apropria de toda a atividade, de uma determinada atividade econômica e passa a controlar essa atividade econômica. Isso é um monopólio, né? Isso impede a concorrência, porque a concorrência é outra essência do capitalismo, a livre iniciativa, a concorrência são essências são ideias essenciais, ideais do capitalismo, né? O monopólio impede essa concorrência, né? Então, vamos a um exemplo bem prático. Imagina que um dono de posto de combustível aqui em Rio do Sul compre todos os postos de combustíveis. Sei lá quantos postos de combustível deve ter em Rio do Sul, uns 20, 30, né? Imagina uma pessoa compra todos os postos de combustíveis em Rio do Sul, tá? Então ele passa a controlar toda esta atividade econômica. Onde é que você, consumidor, vai buscar o preço mais barato se essa atividade econômica é controlada por apenas uma pessoa, uma empresa? Então isso é até proibido hoje fazer esse tipo de coisa justamente porque impede a concorrência. Então o Estado, o governo, através das leis, tem que fazer regras para omitir, para não permitir esse tipo de coisa, né? Porque senão uma pessoa só compra todos os postos de combustíveis e passa a controlar isso, uma pessoa compra todos os supermercados e passa a controlar isso, uma pessoa compra todas as farmácias e passa a controlar isso, acaba a concorrência. Só que mesmo com leis não permitindo esse tipo de coisa, infelizmente o monopólio existe. Existem empresas que controlam uma atividade econômica, ou às vezes poucas empresas passam a controlar. Isso também não deixa de ser um monopólio, né? Então, o monopólio é uma lógica econômica, comercial, onde só sobrevivem os mais fortes. Porque os pequenos empresários vão poder comprar todos os postos de combustíveis? Os pequenos empresários vão poder comprar todos os mercados, todas as farmácias? Não, é só uma rede muito forte que vai poder fazer isso. Então, os pequenos, eles deixam de existir. Por isso que o Estado, o governo, deve estabelecer as leis, as regras e as normas para coibir esse tipo de coisa, que tira uma das coisas principais, essenciais do capitalismo, que é a concorrência. Isso é meio contraditório, né? Mas no capitalismo o monopólio sempre existiu e de forma muito forte. Pois é, a questão número 8, o que é a crise de superprodução? Então, o objetivo do capitalismo, como nós já havíamos visto, é aumentar o capital, acumular capital, obter lucro com o comércio de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Mesmo dentro de algumas leis, de algumas regras que coíbem determinadas práticas abusivas, mas sempre os empresários dão um jeito de burlar essas leis, essas normas. Eles se intrometem na política, eles são eleitos deputados, senadores para mudar as leis para favorecer os seus interesses. Então, o objetivo do capitalismo é o acúmulo de capital, de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Para aumentar o capital, as empresas começaram a pensar lá no século XIX numa prática seguinte: produzir mais. Se produzir mais, vai vender mais. Produzindo mais, vendendo mais, vai ter mais lucro. Mas também tem que chamar a atenção do consumidor e tem que baratear o preço do produto,
Então, como é que você vai baratear o preço do produto? Produzindo mais aquele produto, barateia o custo, né? Então, as empresas passaram a fazer isso. Só que elas não se deram conta de que não dava simplesmente para produzir mais. Teria que ter mercado consumidor para isso. Então, as empresas passaram a produzir. Houve uma superprodução. Isso gerou uma crise, porque as empresas produziram um monte de mercadoria e não havia consumidor para essas mercadorias. O que gerou? Uma crise. Marx chamou essa crise de superprodução. E por que essa crise foi gerada? Porque os empresários gananciosos, sedentos por lucro, achavam que enquanto mais eles produzissem, mais eles iriam vender e mais ricos iriam ficar. Só que eles não contavam que a produção teria que ter consumo. Senão essa produção iria ficar parada. E foi o que aconteceu. Então a crise de superprodução é produzir muito e essa produção ficar parada. Bom, se as empresas produzem, a produção fica parada, né? A empresa começa a ter, como se diz, a empresa começa a ter prejuízo. Ao invés de lucro, passa a ter prejuízo. Para não ter prejuízo, o que é que a empresa vai fazer? Demitir os funcionários, os trabalhadores. Vai gerar o desemprego. Veja que coisa maluca, né? Então, a ganância sedenta do capitalismo por lucro pode gerar uma crise social. Essa é a crise de superprodução. Mas isso realmente ocorreu lá no século XIX e então, né, os capitalistas tiveram a seguinte ideia, né? Vamos colocar essa superprodução de produtos, de mercadorias em algum lugar. E então eles saem da Europa e vão até a África e a Ásia procurar mercado consumidor e fornecedor de matéria-prima, né? Surge aí o imperialismo, então, como uma alternativa para resolver esse problema, né? Então, a questão número 9, o que foi o imperialismo? Então, o imperialismo foi quando as grandes nações ricas, poderosas, submeteram nações pobres da África e da Ásia e transformaram elas em consumidoras dos seus produtos, das suas mercadorias que estavam estocadas por causa da superprodução, e essas nações foram obrigadas a fornecer matéria-prima para as suas indústrias, que deveriam continuar produzindo, porque o objetivo do capitalismo é produzir lucro. Então, muitos países da África e da Ásia foram transformadas em colônias de países europeus. Vocês estudaram isso lá nas aulas de história num assunto chamado a partilha da África. Isso foi o imperialismo. Imperialismo quer dizer dominação, né? E a dominação para satisfazer o lucro das grandes nações, né? Dos empresários capitalistas. Na questão número 10, o que seria a barbárie capitalista? Porque esse capítulo trata do capitalismo e da barbárie. Então, o que seria essa barbárie? Então, a barbárie é aquilo que leva à dominação, guerra, massacre, violência, onde países ricos criam guerras, conflitos, somente para que os países pobres entrem no conflito e fiquem mais fragilizados, e os países ricos passam a vender armamentos de guerra para esses países, né? Lembra da crise de superprodução? As empresas produziram mais, porque os capitalistas, na ganância de querer mais lucro, queriam aumentar a produção para aumentar o lucro, né? Essa produção ficou estocada, eles buscaram vender, colocar essa produção nos países mais pobres, né? Transformaram África e Ásia em colônias consumidoras dos seus produtos, né? Só que isso não se deu de maneira pacífica, né? Então, a Inglaterra não chegou lá na África, num país africano, e começou a conversar com eles. E aí, gente, tudo legal? Vocês estão a fim de comprar os nossos produtos? O que vocês têm para vender para nós? Não foi um diálogo desse jeito, né?
Isso foi através de guerra, de imposição, de conflito, de muito massacre, de muito sangue, né? Muita gente inocente morreu nesses conflitos capitalistas. Então, esta é a barbárie, né? Em nome do lucro, em nome da riqueza, né, capitalista, se massacram civilizações, países, sociedades mais frágeis, né? Pessoas inocentes morrem em guerras que elas nem sabem por que está ocorrendo. Isso ocorreu lá no século XIX, mas hoje continua existindo esses conflitos imperialistas. O país mais imperialista hoje, que mais causa conflito, morte e destruição no planeta, é os Estados Unidos. Lembram da guerra do Iraque? Por que ela aconteceu? Porque o Iraque tinha petróleo de sobra, e os Estados Unidos, sedentos por petróleo, que é o que move a economia capitalista, tentou destruir o Iraque. O que foi que eles inventaram? Que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Então os Estados Unidos, numa loucura frenética, invadiram o Iraque, ficaram lá anos e anos, não acharam nada, nenhuma arma de destruição em massa, coisa nenhuma, né? Mas o país ficou fragilizado. E então hoje os Estados Unidos dominam o Iraque desse jeito, dessa forma. Fizeram isso só com o Iraque? Não, fizeram isso com vários outros países, com a Líbia. O tempo todo eles estão ameaçando a Venezuela, por exemplo, que é um país que tem muito, mas muito petróleo, só que eles não cedem aos Estados Unidos, né? Felizmente para os venezuelanos, eles têm a proteção da Rússia, da China e assim por diante, né? Senão os Estados Unidos já teriam invadido lá e destruído tudo, né? Então, a barbárie é essa, é toda a guerra, violência, conflito que é produzido pelos países ricos para gerar lucro, né, para suas empresas e assim por diante. A vida humana não conta, as populações, os países mais fracos simplesmente são obrigados a se submeter. Mas tem outras coisas também nisso, né? É a destruição indiscriminada da natureza. Então nós vemos a queimada do Pantanal e da Amazônia, né? E aí o presidente vai dizer, não, são os índios, são os ribeirinhos que vão lá e tacam fogo para fazer uma rocinha de milho, de mandioca. Totalmente falso, mentira isso aí. Quem está queimando o Pantanal e a Amazônia são fazendeiros muito, mas muito ricos que tacam fogo na floresta, depois nasce o capim novo, onde eles vão criar gado para vender carne bovina para vários países do mundo, que o Brasil é um dos maiores produtores de carne, né? Depois eles vão transformar essas terras devastadas, né, em produção de soja. O Brasil também é um dos maiores produtores de soja do planeta. Então, por trás daquelas chamas ardendo lá no Pantanal e na Amazônia, estão os interesses de ricos fazendeiros, latifundiários, e o presidente protege eles, dizendo que quem taca fogo são os índios e os ribeirinhos, né? Então a barbárie capitalista produz todo esse tipo de coisa. Lembram das crianças enjauladas em gaiolas lá nos Estados Unidos, ano passado, ano retrasado? Essa é a barbárie capitalista. Mulheres imigrantes que chegavam lá eram esterilizadas para não terem mais filhos, porque, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um grande imperialista, um bárbaro, o maior bárbaro do planeta, faz esse tipo de coisa, com medo que os imigrantes cheguem lá e tirem os empregos dos Estados Unidos, dos estadunidenses e assim por diante. Muito bem, na questão número 11, o que é o socialismo? Então, o socialismo, segundo o capítulo 9, é uma alternativa ao capitalismo, que o capitalismo, nós acabamos de ver, é um sistema bárbaro, cruel, monopolista, onde só importa o lucro e a riqueza e não a vida das pessoas e assim por diante, né? Então, o socialismo traz a proposta de socializar os meios de produção,
que são os meios de produção? Terra, fábrica, empresa, indústria são os meios de produção. No capitalismo são propriedade privada. No socialismo serão socializadas. É como se a gente pegasse, por exemplo, uma grande empresa e transformasse numa cooperativa onde os trabalhadores vão administrar, vão trabalhar, vão produzir lucro, riqueza, e isso vai ser dividido entre todos aqueles trabalhadores lá daquela empresa, né? Seria transformar tudo em cooperativas. Isso seria mais ou menos a socialização proposta pelo socialismo, né? Produzir mais para mais pessoas e não produzir mais para menos pessoas, como propõe o capitalismo, né? A vida do ser humano antes do lucro é a proposta do socialismo. Produzir na sociedade relações de cooperação e não de competição. Uma sociedade mais justa, mais harmônica, mais racional. Quem propôs o socialismo foram vários pensadores, mas dois deles se destacam, Marx e Engels, dois conhecidos nossos, né? São os teóricos do socialismo científico, né? Então, muitos autores propuseram sociedades mais justas, mais igualitárias, mais fraternas, mas eles não disseram como chegar lá. O Marx e o Engels achou essas ideias interessantes e mostraram como se chega a uma sociedade capitalista. Então eles fazem um estudo científico, por isso que o socialismo deles é chamado de socialismo científico. Outra coisa que nós não podemos confundir, segundo o capítulo 9, é comunismo e socialismo. Então, o comunismo é onde os meios de produção serão comuns a todos. O socialismo é produzir a cooperação entre as pessoas como um passo importante para se chegar ao comunismo. Então, o socialismo seria uma fase de transição entre o capitalismo e o comunismo. A transição entre um e o outro é o socialismo, né? As ideias de Marx e Engels foram colocadas em práticas? Foram sim, em alguns países, como por exemplo em 1917 na Rússia, e 1917 com a Revolução Russa, e depois a Rússia se transformou na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O grande teórico por trás disso era um marxista chamado Lenin, né? que teorizou, que pensou a Revolução Russa lá de 1917 para colocar as ideias de Marx e Engels em prática. Só que ele veio falecer muito rapidamente e aí ficou no lugar dele um outro pensador teórico russo chamado Joseph Stalin. E o Stalin politicamente foi devastador, foi muito pior do que o Lenin pensava e agia. O Stalin então instaurou a ditadura de Estado, onde as pessoas perderam a liberdade de pensar, opinar, decidir, participar da política, né? Na Revolução Russa, a sociedade era pensada, administrada pelos sovietes, por isso União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque era uma sociedade pensada, administrada e gerida pelos sovietes. Era como se fosse cooperativas de trabalhadores que organizavam a produção, geriam a produção. E com Stalin os sovietes foram acabados, né? E o governo, o Estado, então, entrou com uma ditadura, uma burocracia estatal muito forte, muito grande, até que em 1991 a União Soviética ruiu, né? Então, a União Soviética, a Revolução Russa foi uma tentativa de colocar as ideias de Marx e Engels em prática, de produzir, de implantar um modo de produção, o sistema econômico do socialismo em prática para produzir essa sociedade mais justa, mais igualitária, tá? Deu certo? Por um tempo até deu. Os Estados Unidos até a Primeira Guerra Mundial, era a potência que dominava o planeta. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se contrapunham com a União Soviética da Rússia. A Rússia, antes de 1917, era um país pobre, falido, né? Sem indústria, monocultura, pobre, né? E com alguns anos da Revolução Russa, a Rússia se equipara aos Estados Unidos num evento, num acontecimento que vocês estudaram muito em história, chamado de Guerra Fria. Estão lembrados?
De um lado, Estados Unidos e os países de influência capitalista, de outro lado, a Rússia, a União Soviética e a influência dos países socialistas. E o mundo, então, vivia esse conflito, essa competição. Mais ou menos como é hoje Estados Unidos e China, ok? Só que naquela época eles utilizavam outras táticas nessa guerra fria, um conflito que nunca chegou a acontecer, mas que estava ali iminente, por isso guerra fria, nunca chegou a esquentar de verdade, felizmente, né? Felizmente. Então, o que nós temos hoje em dia como organização social, econômica e política da sociedade? O capitalismo parece que triunfou, né? Só que junto com o triunfo do capitalismo temos a barbárie, pobreza, miséria, destruição do meio ambiente, e todos os problemas sociais que temos mundo afora. As pessoas defensoras do capitalismo gostam de citar os Estados Unidos como exemplo, modelo e assim por diante. A África toda é capitalista, o Haiti é capitalista, o Brasil é capitalista, e olha a dificuldade que a gente passa para viver aqui, né? Olha a desigualdade, o desemprego, a miséria, a violência no Brasil. Se o capitalismo é tão bom, por que ele não consegue resolver esses problemas? Então, as aulas de sociologia servem para isso, para que a gente pense o que já ocorreu na sociedade e a possibilidade de transformação, de mudança, de construção de uma outra sociedade. O socialismo seria uma alternativa segundo as ideias do Marx e do Engels. É para isso que serve as aulas de sociologia, para a gente pensar numa sociedade mais humana, numa sociedade mais justa, mais igualitária, e não essa barbárie, essa miséria que o capitalismo tem produzido no planeta neste momento, ok? Façam a devida correção aí das questões de vocês e aguardem a avaliação nas próximas aulas. Bons estudos, se cuidem e até a próxima. Tchau!